Queridos, continuando a exposição aos Colossenses, terminamos hoje a carta de Paulo. A última parte da carta. Alguém, por favor, liga esse ventilador aqui, um dos dois, porque eu achei que fosse ficar sem, mas não vai dar não. Está quente aqui. Não, tem que ligar lá atrás. Obrigado. Nós terminamos então hoje a carta de Paulo aos Colossenses, a última parte. Não, tá bom, obrigado, valeu. Uma carta magnífica, que nós aprendemos que Cristo é suficiente para tudo. Para tudo. E nós vamos ver como esta suficiência de Cristo envolve a vida de pessoas como indivíduos no reino. Então, Colossenses 4, de 7 a 18. Vamos ficar em pé, por favor? Diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por justo, manda saudações. Esses são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembre-se das minhas algemas, a graça esteja com você. Só mensagem, por favor. Então nós vamos meditar hoje servos valorosos dedicados ao reino de Cristo. E estávamos falando sobre a suficiência. A suficiência de Cristo na vida dos crentes ilustra muito bem que tipo de dedicação ofertamos ao Senhor. Se Cristo é tudo para a gente, então nós vamos ter uma dedicação de tudo. Agora, se Cristo é um programa de final de semana, então vir ao culto é uma agenda só. Bem meia boca. Se segunda a sexta-feira Cristo não é suficiente para todas as coisas da nossa vida, então a gente vai ficar só com as lembranças de domingo. Segunda eu sou um funcionário de algum lugar. Se alguém por acaso perguntar se eu sou cristão, eu respondo sim. Cristo é suficiente. Paulo provou nesta carta. Nós já sabemos disso. E ele prova nesta carta. Capítulo 1 é o texto que mostra a grandeza de Cristo, a excelência dele. E isso a gente vai ver nesses homens citados. A suficiência de Cristo. Então Paulo chega ao final. E aqui ele diz o propósito desta carta. Quando ele vai falar de Tíquico, no verso 8. Eu estou enviando com o expresso propósito
de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Então, esta carta foi escrita com este propósito: explicar a situação de Paulo na prisão e consolar as igrejas que estavam preocupadas, encorajar as igrejas que estavam temerosas. E aí, então, ele ensina a igreja sobre a suficiência de Cristo. Mas o propósito da escrita é dar notícias dele, de Paulo, aos colossenses, e também aos de Laodiceia e de Herápolis. Paulo, então, encerra as instruções à igreja. Encerrou até, no verso 2 a 6, quando nós falamos sobre a oração, e daqui a pouquinho ele vai falar mais uma vez. E ele, então, começa a fazer as suas saudações, que Paulo faz em muitas cartas. E a que tem a maior saudação é Romanos, bem maior do que essa aqui. Ele cita muitos colaboradores. Aqui ele cita alguns. Então, bem característico de Paulo encerrar suas cartas falando das saudações dos seus companheiros. E aqui companheiros de prisão, companheiros de ministério. Alguns companheiros de prisão porque estão presos. Outros companheiros de ministério eles estão na prisão ajudando Paulo. Não foram presos, não estavam presos, estavam auxiliando. Então todos saúdam os irmãos de Colossos e dessas outras igrejas. E ao mencionar esses homens, esses colaboradores, percebem-se homens piedosos, homens fiéis, homens guerreiros de oração, que caminharam junto com Paulo, os auxiliaram em muitas coisas. Homens que serviam com a vida toda. Paulo aos Filipenses ele faz uma citação de Epafrodito e de Timóteo. E Epafrodito, para atender Paulo, indo na missão da igreja, dada pela igreja em Filipos, para atender Paulo na prisão, quase perdeu a vida para cumprir a missão. Tamanha dedicação de Epafrodito à igreja e a Paulo, e a missão no reino. Outra carta, escrita muito provavelmente também deste mesmo local, prisão em Roma. São chamadas cartas da prisão. Então Paulo não trabalhou sozinho. Ele tinha colaboradores fiéis. Homens que o acompanharam desde longa data, e nós veremos alguns. Então, queridos, vida cristã é em companhia de outros, estando você em liderança ou não. E nós veremos as características desses colaboradores, então. Que nós devemos prestar atenção com quem andamos. Não estou falando de crente e não crente. Estou falando de crente. Com quem nós somos e com quem andamos. E isso será visto a partir do que entendemos ser Cristo excelente e suficiente na nossa vida. Então é um resultado para avaliarmos nosso coração e nossa postura de crente e para avaliarmos outros. Ou para andar conosco ou a gente andar com ele. Vai dar no meio. Andarmos juntos. E antes de vermos esses, eu queria que os irmãos voltassem lá no início da carta. Lá no capítulo 1. Porque Paulo está em companhia do seu filho mais chegado. E ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, aos irmãos em Cristo que estão em Colossos. O mais chegado, o filho da fé mais próximo de Paulo. Ele já estava auxiliando Paulo no cuidado com as igrejas. Ele vai cuidar depois da igreja em Éfeso, quando Paulo vai escrever a primeira carta a Timóteo e também a segunda carta a Timóteo. Então, um amigo chegado, um servo obediente, fiel ao evangelho e fiel ao apóstolo. Então, Timóteo, Tito, Marcos, sempre estiveram perto, no árduo ministério de Paulo aos gentios. Perseguições, fugas, naufrágio, apedrejamento, açoites, perseguições de turbas de judeus, e esses homens, na maior parte, estiveram com Paulo. Então a gente vê do verso 7 a 9, os dois mensageiros desta carta. O primeiro deles é Tíquico, então, mensageiro da carta. Oficialmente o mensageiro da carta. Tíquico também levou a carta à igreja em Éfeso, e a gente vê isso lá também, carta da prisão. E provavelmente levou a carta a Filemão, porque na carta a Filemão nós não temos a informação.
Mas como Filemon era da igreja em Colossos, a igreja se reunia na casa dele, é muito provável que ele também tenha levado, até porque Onésimo está em companhia de Tíquico. O escravo que retorna, é mandado de volta por Paulo para Filemon. Sua missão, então, era levar essas cartas, Tíquico, dar notícias de Paulo, consolar os irmãos com o otimismo paulino. Mas Paulo era um homem otimista. Nesta carta, vemos isso, e em muitas outras. É só virar uma página, quando ele pede, orem por mim, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou hoje amado. Nós estaríamos reclamando, choramingando. Paulo pede oração para que ele propague mais ainda o evangelho pelo qual está preso. E nós ouvimos um homem otimista, um homem perseverante no evangelho. Então Tíquico vai dar informações da prisão de Paulo, consolar os irmãos, animar os irmãos, chamar a igreja a orar por Paulo, conforme eu li agora. Tíquico também é lembrado por Paulo como um homem fiel, e a gente vê isso no verso 7, do capítulo 4. Um irmão amado, fiel ministro, conservo no Senhor, um homem que lutava pelo evangelho. Tíquico foi um companheiro de Paulo antes dessa prisão, companheiro de longa data. Atos 20, nós temos registro dele, um fiel colaborador na terceira viagem de Paulo e em muitos momentos de Paulo. Temos registro dele na carta aos Efésios, ele foi o portador. Temos registro dele na carta a Tito. E Tito foi escrito, Paulo em liberdade, entre prisões. Então, um homem, temos também registro dele na segunda carta a Timóteo, a última carta de Paulo. Um homem que sempre esteve por perto para ajudar no trabalho apostólico de Paulo, estando Paulo preso ou não. Um companheiro fiel e amado, que sempre ajudou o apóstolo. Mesmo que a tarefa fosse levar cartas às igrejas e dar notícias às igrejas de como Paulo estava e como ele estava passando, e se estava precisando de alguma coisa, e chamar a igreja, convocar a igreja a orar pelo apóstolo. Um amigo fiel. Um amigo de verdade, um amigo no evangelho, um amigo forjado no evangelho, com quem Paulo podia confiar para as viagens, ajudá-lo nas prisões, correrem os dois juntos de perseguições e etc. Um amigo para toda a obra ministerial. Mas nós temos também Onésimo, que está em companhia de Tíquico. Os dois estão saindo de Roma, da prisão onde Paulo estava, indo para Colossos. Onésimo foi escravo de Filemon, fugiu de lá. A carta a Filemon nos mostra isso. E tudo indica que Onésimo roubou alguma coisa. Porque Paulo vai falar isso a Filemon. Se ele te deu algum prejuízo, coloca na minha conta. Provavelmente, Onésimo roubou alguma coisa. Mas ele encontrou Paulo na prisão e se converte ao evangelho. Paulo, em Filemon, verso 10, chama Onésimo de filho, filho gerado pelas algemas, ou nas algemas, filho gerado na prisão. O escravo ímpio agora é um escravo crente. O apóstolo então o devolve a Filemon, seu senhor, não mais como um escravo, mas como um irmão. E a igreja então recebe a recomendação de perdoar Onésimo, porque Paulo diz assim, com ele estou enviando Onésimo, verso 9, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Ele agora faz parte da igreja em Colossos. Um escravo fugitivo, que provavelmente roubou alguma coisa, agora ele volta à sua cidade para o seu senhor, fazendo parte da igreja em Colossos. Perdoem esse escravo. Da mesma forma que Filemon é chamado a amá-lo e perdoá-lo. Exatamente o que Cristo fez conosco. Exatamente o que Cristo fez com Paulo, perseguidor da igreja, propagador do evangelho aos gentios.
exatamente a graça que nos alcançou. Então, o que Paulo faz aqui, de ensinar o evangelho e cuidar de Onésimo, ele pede para a igreja em Colossos fazer a mesma coisa e para Filemão fazer a mesma coisa com o seu escravo. Ele agora é teu irmão, Filemão. Estou desenvolvendo ele como um filho. Ele fez por mim o que você não pôde fazer, porque estava longe. Ele cuidou de mim. Receba-o como irmão em Cristo. Então, Tíquico e Onésimo, homens fiéis ao Senhor. Homens com quem Paulo podia contar. Um amigo de longa data, companheiro de muitas coisas, e um irmão agora fiel e amado, recente. Forjado, nascido na prisão. O mesmo evangelho que tirou Paulo do inferno. O mesmo que tirou Tíquico do inferno. Tira agora Onésimo. E os dois tornam-se amigos fiéis de Paulo. Amigos fiéis no evangelho. Não tem condição social nenhuma que nos impeça de sermos crentes maduros e fiéis no evangelho. Seja livre, seja escravo, que não é mais a nossa situação social. Não tem pobre, não tem rico, não tem gordinho, magrinho, alto, baixo, capenga, torto, bonitão. Não tem nenhuma condição que nos impeça de sermos servos fiéis no evangelho. Se não somos, o problema está no nosso coração. E esta comitiva, então, de Tíquico e Onésimo, deu notícias de Paulo à igreja em Colossos. No verso 10 ao 14, Paulo agora vai listar as saudações daqueles que estavam com ele, alguns ajudando e outros presos. E ele começa com Aristarco. Encontramos Aristarco em Atos 19. Então, um amigo também de longa data. A partir de Atos 19, a gente encontra ele com Paulo, companheiro de viagens e perseguições. Em Atos 19, Lucas registra que Aristarco e Gaio foram arrastados violentamente pela multidão em Éfeso, dada uma confusão por causa da deusa Diana. Porque eles estavam pregando o evangelho, demonstrando que só Deus é Deus. Só Deus é digno de adoração. E não Diana e qualquer outro Deus. Então eles foram perseguidos e violentados. E a multidão só foi apaziguada por causa do escrivão da cidade que aquietou os ânimos. Ele também acompanhou Paulo nas suas missões ao longo da Ásia. Vemos isso em Atos 20. Acompanhou Paulo a Roma na sua viagem como prisioneiro, onde ele chega, lá no final do livro de Atos, onde muito provavelmente ele está preso quando escreveu aos Colossenses. Encontramos isso em Atos 27. Então, um amigo de prisão, um colaborador de longo tempo, assim como Tíquico. Um amigo sempre presente. Nas viagens, nas perseguições e também na prisão. Temos na sequência Marcos, primo de Barnabé. E Marcos tem uma história interessante com Paulo. Autor do primeiro evangelho, abandonou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária deles, lá em Atos 13. Assim como quando as coisas começaram a apertar, e a gente não sabe os detalhes, não tem detalhes na narrativa bíblica, Marcos abandonou. Não vou mais não. Foi embora, voltou. E por isso Paulo não quis levá-lo na segunda viagem, quando estava preparando a viagem com Barnabé, para visitar as igrejas que foram plantadas na primeira viagem. E isso causa um desentendimento entre Paulo e Barnabé. Barnabé queria levar Marcos e Paulo. Não, ele nos abandonou. Como eu vou levar alguém que eu não posso confiar? Não vai. Marcos era primo de Barnabé. Barnabé, então, decide não ir com Paulo. Os dois formam uma comitiva e vão para Chipre. E Paulo, então, chama Silas e vai percorrer as igrejas da Ásia onde eles visitaram. E plantaram a igreja. E a gente vê isso em Atos 15, 36 e em diante.
Mas, queridos, o Evangelho restaura vidas e restaura relacionamentos. Esse Marcos que Paulo não queria levar, esse Marcos que Paulo não confiava para uma segunda viagem missionária, aqui agora, ele fala a respeito dele à igreja. Se ele for até aí, recebam-no bem. Um homem que está na prisão com Paulo, ajudando Paulo, a quem ele abandonou lá na primeira viagem. Na segunda carta a Timóteo, Paulo diz que Marcos me é muito útil ao ministério. A última carta paulina. Marcos, então, amadureceu, entendeu o Evangelho e o preço do Evangelho. E Paulo reconheceu isso. A rusga do passado, os atritos do passado foram perdoados e ajustados. E ambos agora trabalham para o reino. E ele diz então a Timóteo, segunda carta a Timóteo, somente Lucas está comigo, encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. É isso que o Evangelho faz. Amadurece o coração, resolve relacionamentos trincados, truncados e estranhos. Ajusta nosso coração. Problemas, eu tive um problema com o irmão X. No Evangelho isso é restaurado. No Evangelho isso é apaziguado, perdoado, para que então o ministério seja maior do que essas coisas, essas trincas que às vezes acontecem. É um monte de gente junta. O perigo das viagens era real. E nós lemos em Atos tudo isso. Mas Marcos entende e Paulo perdoa. Na sequência nós temos Jesus, o justo, que não é Jesus, o Messias, o Cristo, Filho de Deus eterno. Um outro cooperador de Paulo, que junto com Marcos e Aristarco, são os únicos judeus que cooperavam com o apóstolo, conforme ele mesmo diz. Manda saudações, verso 11, esses são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu consolo. Esses homens consolavam Paulo e ajudavam-no em todas as situações. Nós não temos muitas informações desse Jesus justo. Andar e viver com Paulo não era uma tarefa fácil dele. Um homem que ninguém segurava, porque ele estava convicto do seu chamado e para o que ele foi chamado para fazer. Muito menos sendo um judeu ao lado de Paulo. Constantemente, Paulo corria perigos, perigo de prisão, perigo de apedrejamento, perigo de morte. Por muitas vezes ele foi apedrejado, açoitado e preso por causa do Evangelho. Foi considerado blasfemo por pregar Jesus como o Messias prometido de Deus. E por isso ele foi preso. E como ele diz aos Gálatas, ele tinha perseguição dos seus compatriotas. Gálatas 5:11. Meus mais irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, eu estaria desfazendo o escândalo da cruz. E Paulo ainda diz na carta aos Filipenses que deixou suas boas credenciais e vantagens do judaísmo para trás por causa de Cristo. Mas que para mim era lucro, e isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar Cristo. Então Paulo era desprezado pelos seus compatriotas. Seus colaboradores provavelmente também eram colocados no mesmo pacote. Marginalizados pelo judaísmo, marginalizados pelos seus companheiros, pelos seus compatriotas, perseguidos, à margem da comunidade judaica. Então andar com Paulo sendo judeu era um perigo constante. E esses homens estão ao lado de Paulo, consolando o apóstolo do seu ministério. Então não eram crentes de modinha. Eram homens fiéis que sabiam o preço do evangelho e o preço da perseguição de estar junto com Paulo, um grande judeu de linhagem farisaica, cumpridor da lei, poliglota, um homem inteligente, que dedicou o ministério aos gentios. Isso era
uma blasfêmia para o judaísmo. E esses homens estavam com o apóstolo, correndo risco, só de estar perto. Crentes fiéis, crentes de verdade, por convicção, por fé. Depois de falar dos 3 companheiros judeus, o apóstolo vai falar dos seus companheiros gentios: Epáfras, Lucas e Demas. E Epáfras, então, verso 12, é da igreja de vocês. Nós temos referência dele no início da carta. Foi um mensageiro da igreja para Paulo. Foi ele que trouxe as notícias da igreja, como a igreja estava adorando, misturando misticismo, legalismo, ascetismo, teologia judaica na adoração a Cristo, e fazendo uma sopa de letrinha. Epáfras, então, que informou Paulo. Por isso ele instruía a igreja. E ele estava preso com Paulo. Filemão, verso 23, ele diz: Epáfras, prisioneiro comigo. Estava preso, nós não sabemos por quê. Provavelmente por causa do evangelho. Foi quem então pregou o evangelho à igreja em Colosso. Porque não foi Paulo que plantou essa igreja. Nem de Laodiceia e nem de Herápolis. Muito provavelmente Epáfras foi quem evangelizou esse povo e plantou essas igrejas. Provavelmente era o pastor de Colosso, na cidade. Um guerreiro de oração, conforme o texto diz, pelas igrejas, a sua igreja e as demais próximas. Um homem interessado na saúde e na maturidade da igreja. Um homem que orava para que as igrejas que ele tanto amava não fossem ludibriadas com os erros e enganos do legalismo, do misticismo, do ascetismo e dessas outras coisas que nós já vimos. Conforme nós lemos no verso 12, no meio do verso. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Exatamente isso que Paulo pede no início da carta. Lá no capítulo 1. Por esta razão, verso 9, por esta razão também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira vocês poderão viver do modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Epáfras ora por sua igreja, um guerreiro de oração. Ah, como nós somos carentes de guerreiros de oração. E ora fervorosamente, continuamente, não só pelas questões particulares, mas pela igreja, pelas demandas da igreja, pelos problemas da igreja, pela saúde da igreja, pela maturidade da igreja, pela santidade da igreja, pela alegria da igreja, para que sejamos uma igreja frutífera. Como somos carentes de guerreiros de oração. Como somos carentes. Penso eu que a oração está saindo de moda. Chegam modas, e a igreja chega com modas, e algumas coisas a igreja tira da moda. Enquanto que a palavra diz para a gente orar continuamente, incessantemente, o tempo todo. Por muitos motivos. E aqui este homem, fiel, maduro, ele ora pela sua igreja e pelas outras, que muito provavelmente foi ele que plantou. E Paulo testemunha dele, no capítulo 4, verso 13. Eu posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês. Paulo está dando testemunho dele. Esse camarada aí de vocês, Epáfras, ele ora por vocês. Como ele gasta tempo orando por vocês. Ele se empenha, ele se interessa por vocês. E também pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Um ministro que mesmo preso se empenhava na oração pelas igrejas. Um homem de grande maturidade espiritual. De vida robusta no ministério e na oração. E Paulo completa a sua lista dos gentios que estavam com ele. Lucas e Demas.
Lucas é bem conhecido, companheiro de viagem de Paulo. Em Atos ele passa a fazer parte da comitiva de Paulo e vai até o final. Foi quem escreveu o Evangelho e escreveu Atos, sempre por perto, sempre solícito, um colaborador fiel. Na carta a Timóteo, a segunda carta de Paulo, a última carta de Paulo, a última prisão de Paulo, ele diz: eu estou somente com Lucas. Só Lucas está comigo. Agora sim, uma prisão mais pesada, provavelmente uma prisão calabouço, fria, escura, uma prisão dura, onde Paulo, então, paga com a vida a sua fidelidade. E quando ele se despede de Timóteo, e ele diz: só Lucas está comigo. Alguns o deixaram para exercitar suas missões, cumprir suas missões, e outros deixaram porque não queriam mais caminhar com Paulo. É o que ele vai dizer daqui a pouco. Lucas, no último momento, no tempo final da carreira ministerial, Lucas estava perto de Paulo. Nessa mesma carta a Timóteo, a segunda, ele vai falar de Demas. E aqui ele diz, está junto. Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Demas está aqui, ajudando Paulo. Mas isso não dura muito tempo. Alguns anos mais tarde, Paulo diz que Demas o abandonou. E ele diz assim, então, na carta 2 Timóteo: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Os outros em trabalho ministerial. Demas o abandonou. Demas, que estava aqui, no momento da escrita da carta aos Colossenses, estava aqui, colaborando com Paulo, na última carta, Paulo já diz: ele me abandonou. Ele ama mais o mundo do que o Senhor. Isso não é novo. Isso já vem de longa data. Gente que abandona a carreira ministerial, que abandona o evangelho, que abandona os amigos de ministério. Já foi abandonado? Pelo irmão chegado? Porque ele abandonou o Senhor? A igreja já passou por isso? De ver irmãos que pareciam fiéis, promissores no reino, e hoje amam mais o mundo que o Senhor? Nem sempre, amados, os colaboradores de hoje serão os fiéis amigos de amanhã. Nem sempre. Mesmo que nos cerquemos de gente que achamos que são maduras, mesmo que a gente olhe e veja indícios de maturidade, de crescimento, só esse cabra, esse é bom. Nem sempre acertamos. Nem sempre. Pode ser que em algum momento sejamos tomados de solidão e abandono por esses que achávamos que eram fiéis. Nem todos ficarão até o final na jornada de amizade evangélica e na jornada ministerial. E ainda, não é o caso aqui porque não tem texto, a gente não pode dizer, mas acontece em outros momentos. E ainda receberemos algumas facadas pelas costas de gente que nós achávamos maduros no evangelho. Estou falando só de crente, irmão. Estou falando de ímpios, não. Ou, nesse caso aqui, gente que parecia crente. Porque quem ama mais o presente século, que é o mundo, não posso dizer que era crente. Mas parecia. Andava com Paulo e ajudava Paulo. Infelizmente, Demas abriu mão do amor do Pai pelo amor do mundo, ou ao mundo. O que o atraiu mais? O que o tirou do aconchego do Evangelho para o mundo pretensamente saboroso? Porque no início mas não dura muito tempo o sabor do mundo. O que atraiu? A gente não sabe. João, na primeira carta, ele diz assim: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E mundo aqui não é sobre a criação de Deus. O mundo aqui é todos os valores e todos os sistemas e instituições que contrariam Deus. Isso é um mundo aqui. Então, o que atraiu mais Demas? Não sei. Desejos da carne, os desejos dos olhos, que é a cobiça, a soberba do mundo, o orgulho próprio, buscar exaltação própria, não sei. Talvez uma dessas, talvez as três, não sei. Nós sabemos que Demas abandonou Paulo, lendo a carta a Timóteo. Mas Lucas ficou até o fim, enquanto Demas preferiu o mundo. A carreira ministerial e a carreira evangélica têm desilusões desse tipo. Estejam prontos e saibam disso. O que eu vou fazer? Certo de gente madura, mas pode ser que um dos companheiros de maturidade não seja tão maduro assim. Tem muito o que fazer neste caso. Só lamentar, como Paulo lamenta na carta de Timóteo. Mas saibam de uma coisa: Cristo é o amigo fiel até o fim. Precisamos nos cercar de companheiros bondosos, piedosos e fiéis? Sim. A carreira evangélica não é uma carreira solitária, um cavalheiro solitário, não. Mas mesmo que passemos desilusões e facadas nas costas, e a gente só leva facada nas costas do amigo que confiamos, que damos as costas. Achamos que ele está aqui conosco na retaguarda, nos protegendo. Não, ele está amolando a faca. E a gente só vai saber quando é doer. Mas não dói nas costas, dói no coração. É o coração que dói. Mesmo que aconteça isso, Cristo é o amigo fiel até o final. Saibam disso. Esse é o amigo especial, diferente, melhor. O amigo fiel. Versos 15 ao 18, na parte final, agora, Paulo manda as saudações, saúda os irmãos das igrejas e das outras também. Ele recomenda então a leitura intercambiável das cartas, Colossenses e Laodiceia. Saúda Arquipo, que era da igreja em Colossos. A gente vê isso em Filemão. Olha como a carta Filemão está bem conectada com os Colossenses. A prestar atenção ao seu chamado ministerial, que nós não sabemos o que é. Não sei qual foi o chamado dele, a carta não diz. Mas diz que Arquipo deveria estar preocupado com isso. E não fazer pouco caso do seu chamado ministerial. Talvez receoso com o preço do ministério, preocupado com as demandas, nós não sabemos. Uma tarefa ministerial deve ser bem cumprida. O Senhor é quem chama. Eu não estou falando só de ministério pastoral, não. Estou falando de qualquer outro ministério que Deus te chamar. Deus chamou, já te adianto, não corra, porque você vai correr à toa. Você pode correr à vontade. No final das contas, você vai se render. Porque o mesmo Senhor quem chama é que dá a força, o vigor, e que vai ajustando o caminho para o exercício ministerial. Seja ele qual for. Ministério tem dores? Tem. Pastoral, mais ainda. Ministério tem abandonos? Tem. Acabei de citar um com o apóstolo. Tem problemas? Tem. Frustrações? Algumas. Então não quero não. Mas também tem alegrias, bênçãos e a grata satisfação de estar cumprindo um serviço não merecido, comissionado pelo Senhor do Universo, o primogênito da criação, conforme nós vimos no capítulo 1 da carta aos Colossenses. Ele chamou, ele sustenta e ele dá a força. Nós não merecíamos e não merecemos, mas ele chama para trabalhar na obra que é dele. A obra da igreja é de Deus, o dono da igreja.
Nós fomos chamados. E a carta então termina com o verso 18, com a assinatura de Paulo. Para evitar problemas com a autenticidade. Sou eu. A maioria das cartas são ditadas, foram ditadas, a maior parte. Mas Paulo aqui então assina, sou eu, Paulo. Demonstrando então a sua autenticidade. E no final, um pedido para que a igreja se lembrasse das suas algemas. A saudação de próprio punho, Paulo, ponto. Lembre-se das minhas algemas, a graça esteja com vocês. Lembra que Tíquico ia dar informações à igreja, consolar a igreja. Paulo, então, lembre-se de mim. Orem por mim. Está implícito aqui. Orem por mim. Eu preciso do consolo de vocês. É o que ele diz, não só para abrir porta para evangelizar, conforme nós já vimos, capítulo 4, verso 3 e verso 4. Mas orem por mim, lembre-se de mim. Paulo, o velho, às vezes ele cita assim, o que está preso pelo evangelho. Orem por mim, para que Deus dê força, vigor, conforto. Conforme diz William Hendrickson, um homem verdadeiramente grande não é tão orgulhoso que não possa pedir para ser lembrado em oração. O apóstolo Paulo, 13 cartas no Novo Testamento, de uma teologia fantástica, Romanos e aos Efésios, as duas cartas bem teológicas de Paulo. E ele pede à igreja em Colossos, e ele não plantou. Orem por mim, lembrem-se de mim, lembrem-se que eu estou preso pelo Evangelho. Intercedam por mim, não me esqueçam, eu os amo, me amem também. Lembre-se das minhas algemas. Exatamente a atitude de um servo valoroso e dedicado no reino, que mesmo sendo apóstolo e tendo a autoridade apostólica, pede oração aos seus irmãos. Mais uma vez, a oração faz parte da vida dos servos fiéis. Um trecho onde nós temos nomes e qualificações. E nós aprendemos maturidade de gente que deu a vida pelo Evangelho. E a gente tropeça numa pedrinha. Senhor, minha vida é muito difícil. Senhor, eu tenho que ir todo domingo no culto. Senhor, eu tenho que orar quanto tempo? Porque eu não aguento mais, já orei 5 minutos. Senhor, andar contigo é difícil. É difícil ou você não quer? Porque Pedro vai dizer, nós já recebemos todas as coisas para a piedade, o exercício da piedade para a vida. Ora, já que recebemos todas as coisas para o exercício da piedade e para a vida, a gente só não anda para frente porque não quer. Essa é a verdade. Porque Cristo prometeu estar conosco. Deu-nos o poder dos céus, que é o Espírito que habita no povo. Pedro diz que nós já recebemos todas as coisas. Por que a gente anda para trás? Por que a gente não amadurece? Como esses homens aqui, um guerreiro de oração, um homem fiel de longa data, o outro perseguido, o outro abandonou o seu nome, sua projeção social, esses 3 judeus, para andar com Paulo, um perseguido pelos seus próprios compatriotas. E às vezes a gente tem vergonha de dizer que é crente no trabalho, na rua, no vizinho, sei lá. Algumas coisas para a gente pensar, na verdade 2 coisas. Quem é você, e aí eu quero falar individualmente. Quem é você, porque aqui nós estamos tratando de indivíduos. Tem tudo conectado à igreja sim, mas nós estamos tratando de indivíduos. Quem é você no reino de Cristo? Um passageiro desinteressado pelas coisas do rei? Está de passagem? Um espectador de culto? Eu vou lá, né? Ou um servo fiel e colaborador ministerial, confiável, igual a Tíquico, de longa data com Paulo. Ou um homem ou uma mulher guerreiro de oração,
assim como Epáfras, que preso orava por sua igreja e as outras próximas. Ou um crente que aprendeu com seus erros do passado e amadureceu a ponto de ser chamado fiel e importante para a obra, igual a Marcos. Que aprendeu com seus erros. E se tornou colaborador fiel daquele que ele não queria andar, Paulo. E Paulo reconhece isso. Um crente que, apesar do alto preço de permanecer fiel ao Senhor e aos amigos, como Aristarco Jesus, o justo, alijado da sua comunidade, perdendo a honra social e política do seu tempo, por andar com Paulo. Quem é você no reino de Cristo? Alguém poderia dizer que você é um crente valoroso e dedicado, confiável e maduro? Como Paulo diz dos seus colaboradores? Você dedica a sua vida, paga o preço, trabalha arduamente pelo reino de Jesus ou está a passeio? Vendo, criticando, apontando só. Esses homens dedicaram suas vidas por longo tempo para que o evangelho fosse pregado aos gentios. Como temos lidado com essa responsabilidade? Se você entendeu e foi salvo pela graça e somente pela graça de Cristo, então você serve com devoção e trabalho. Foi o que nós vimos hoje pela manhã. Pense nisso. Pense hoje, antes de deitar para dormir. Pense amanhã, quando for trabalhar. Quando for tomar o café da manhã, pense nisso. Quem é você no reino de Cristo? Segunda coisa para pensarmos e aprender. Na nossa jornada cristã e ministerial, precisamos escolher. Então escolham gente madura para andar ao seu lado. Aconselhe-se mutuamente com gente madura. Gente que paga o preço de ser crente. Paga o preço do discipulado cristão. Não é fazer discipulado, não. É o discipulado de Cristo no nosso coração. Até porque não há jornada individual. Eu falei isso no início. É sempre com o povo. É sempre com gente junta. Não existe esse negócio que eu só com Deus, eu estou bem com Deus. Isso é lorota do inferno. Inventado em algum compartimento junto com o capeta. A jornada evangélica é de povo, é comunitária, é gente junta. E por vezes nós até cantamos, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Até as músicas foram individualizadas. Eu não sei o quê. Sempre eu, como se não tivesse corpo, não tivesse gente, não tivesse povo. Só eu sozinho e que morram todos. Não! O evangelho é comunitário. É corpo de Cristo, é gente junta. É unidade na fé, é unidade na adoração. É rir junto e chorar junto. E unidade à mesa. E eu já provei para os irmãos biblicamente. Unidade do povo de Deus é feita à mesa também. E principalmente, a ceia é a mesa. Quando Cristo faz aliança com nós. Então é andar junto. Se não entendeu isso, não entendeu o evangelho. É crente BGE, é só estatística. Paulo, grande apóstolo, teve colaboradores, sozinho ele não ia fazer o que fez. Ele precisou de gente para levar carta, gente para andar com ele, gente para organizar, gente para escrever, gente para consolar, gente para levar os donativos da igreja para ele, que estava preso. Ele precisou de colaboradores, gente que orava por ele, gente que viajava com ele, gente que dava suporte a ele, gente que ia para outros lugares, porque ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele precisou de colaboradores. Então, junte-se com gente fiel à palavra de Deus, na amizade também. Invista, gaste tempo
Invista em gente que vive o Evangelho, que não se envergonha de Cristo, que zela pelos irmãos, que quer seguir a vontade do Senhor, que se importa com isso de verdade. Todos nós precisamos de pessoas ao nosso redor assim. Gente honrada, madura em Cristo, que se alegra na santidade, e aí nós caminharemos melhor. Porque tem dias, e aí os dias mais difíceis, que a gente vai precisar de uma pessoa para compartilhar o coração. Vamos precisar. E para dividir a demanda pesada que talvez esteja no coração, para orar junto. E depois dar feedback. Prestar contas. Olha, aconteceu isso, obrigado. Deus respondeu. E até para festejar. Amigo fiel, Deus me abençoou com isto. Celebremos. Nós precisamos disso. Como povo de Deus. E de grupos específicos. E eu não estou dividindo a igreja. Mas nós temos uma afinidade ao outro. Mas não ter a afinidade não quer dizer que eu não ame e compartilhe com todos. É outra falácia. Nós somos um. E na caminhada nós andaremos mais próximos de outro. Assim como Cristo teve 3 mais chegados no meio dos 12. Pedro, Tiago e João. Então procure gente honrada, gente madura no Evangelho, que queira servir ao Senhor junto com você. E seja um amigo fiel, um amigo de Evangelho para outros. Que você seja lembrado quando não, eu preciso de alguém, fulano. Esse é maduro. Esse é honrado. Esse é fiel. Quero andar perto. Seja esse. Além de procurar gente para andar contigo, seja esse. Para que alguém te ache. Para que alguém lembre de você neste quesito. Percebam que o assunto principal da carta, que é a suficiência de Cristo, está intimamente ligado a isso. Quando a gente entende que Cristo é suficiente, a gente entende esses relacionamentos e essa disposição desses homens para servir no reino. A gente não gasta tempo com papel de bala. Cristo é suficiente para a nossa vida, para a adoração comunitária, para a nossa santidade, para a nossa piedade. Cristo é suficiente para os nossos relacionamentos e encontrar servos fiéis. E eu concluo com uma citação de Warren Wiersbe. Lembremos que somos completos em Jesus Cristo. Precisamos de mais nada. Lembremos que somos completos em Jesus Cristo. Deve ter cuidados com quaisquer ensinamentos que prometam algo mais, além do que já temos em Cristo. Toda a plenitude de Deus encontra-se em Jesus Cristo. E Ele preparou pessoas perfeitamente para a vida que Deus deseja para cada uma delas. Então, como diz Pedro na sua segunda carta, já temos tudo para servir ao Senhor adequadamente. Se não fazemos, a culpa é nossa. Nós somos viajantes, espectadores, e não trabalhadores, servos dedicados ao reino, conforme nós lemos de muitos aqui nesse texto final da carta. E isso, repito, isso está intimamente ligado à suficiência de Cristo na nossa vida. Ou Cristo é o nosso tudo, ou não. Não se engane. Não se engane. Ou Cristo é suficiente para todos os assuntos da nossa vida, ou Ele não é. Todos os assuntos. Religiosos, espirituais, familiares, físicos, conjugais, laborais, trabalho, acadêmicos, etc, e etc, e etc, que você possa querer inventar, Cristo é suficiente para tudo na nossa vida. E repito mais uma vez, para que vocês não esqueçam. E isso está intimamente ligado
ao nosso serviço no reino, à nossa maturidade no reino de Jesus. Quem nós somos no reino. Seja então um crente maduro, para que alguém te ache, para caminhar com ele. Procure gente madura para caminhar com você. E o reino de Cristo ganha com gente madura. E o nome dele é honrado, louvado e engrandecido na nossa vida como indivíduo. E hoje eu estou falando especificamente como indivíduo. Que a boa palavra do Senhor frutifique nos nossos corações. Amém. Vamos orar. Curva sua cabeça. Senhor Deus, obrigado mais uma vez pela exposição da Tua palavra. Obrigado pelos ensinos contidos nela. Obrigado, Deus, por nos lembrar mais uma vez que nós precisamos de Cristo para tudo. Para tudo, ó Deus. Toda a nossa vida. Ah, Deus, muito obrigado pela Tua misericórdia e bondade, sem a qual não estaríamos vivos, sem a qual não seríamos servos, sem a qual não seríamos salvos. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. E obrigado, Deus, porque é o Espírito que nos molda, que forma o nosso coração pelo Evangelho, para que sejamos mais maduros, amigos fiéis, servos dedicados no reino, que dedicam arduamente a mente, o coração e o corpo para o trabalho no reino, para espalhar o Evangelho, para viver o Evangelho, se alegrar no Evangelho. Obrigado, Deus. Teu nome seja exaltado, né, pelas nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, que oramos. Amém.